Eu gostaria de fazer 3 perguntas ao secretário. Primeiro, porque eu, como morador de Samambaia, como único representante daquela cidade, tenho um compromisso, acima de tudo, com Samambaia e também com Brasília. E uma questão ainda que o povo, principalmente Samambaia, não entende, o porquê dessa derrubada das mansões em Samambaia. Nós não concordamos. Pode ser casa, barraco ou mansões. A forma que foi conduzida a demolição, nós não concordamos. E eu gostaria de dizer para o secretário que o povo de Samambaia, o povo dos assentamentos, eu posso dizer que representa os assentamentos de Brasília, espera deste governo soluções, espera deste governo algo, propostas que venha resgatar os anseios que nós, na nossa cidade, precisamos. E com isso, eu gostaria de perguntar ao secretário, será que o governo tem alguma coisa contra Samambaia, contra os assentamentos de Brasília? E eu vou dizer por quê. Porque primeiro é feita uma derrubada de casas, de lotes, barracos em Samambaia, seja o que for. Segundo, é imposto agora aos moradores dos assentamentos cobranças de lotes, que muitas vezes alguém que mora lá não tem nem dinheiro para comprar o pão de cada dia. Como é que vai pagar um lote? Também outra coisa que nós não podemos aceitar. Olha, quem comprou o lote, comprou porque precisava. Muitas vezes ele vendeu o fogão, bujão de gás, vendeu tudo para comprar um lote. Agora tem que pagar dobrado. Isso é difícil de entender. Outra coisa que eu gostaria de entender também, o porquê a discriminação que eu venho ouvindo do TerraCap, que acabou a vez das igrejas receberem terreno. Olha, as igrejas têm ajudado a sociedade. Só um minutinho, senhor presidente, estou concluindo aqui, por favor. As igrejas têm ajudado ao governo. E agora o que nós ouvimos é que a igreja acabou o tempo de igreja receber terreno. Então nós gostaríamos, primeiro, deixar essas indagações para o secretário. E segundo, eu quero fazer uma única pergunta para terminar. Considerando que a ordem de destruição daquelas residências ter sido dada por um servidor público, sem respaldo legal, sem uma ação indenizatória, deve estar sendo impetrada pelos prejudicados uma ação indenizadora. Essa ação será assumida pelos cofres públicos. Conclua, por favor, deputado. Estou concluindo. Ou será aberto um processo administrativo com vista a determinar o devido ressarcimento aos cofres públicos pelo praticante do ato. Então eu gostaria de saber, houve uma ação absurda ali, quem vai pagar por isso? Deputado, se é o administrador ou se é os cofres públicos do governo. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Manuel Andrade. 2 minutos e meio. Vai. Assim disse o nobre deputado que aqui me antecedeu, essas e outras indagações. Mas eu quero trilhar rapidamente, em razão do pouco tempo que me foi concedido, chamar atenção para alguns pontos que eu julgo da mais alta importância. Eu vi e li o governo dizer, através de seus prepostos e diretamente, que vai promover a desconstituição de muitos condomínios, talvez da maioria, e da grande maioria. E após esse acontecimento, o governo vai colocar à disposição daqueles que
foram ou que sejam despojados, o amparo legal, o Estado advogando, a busca do ressarcimento do prejuízo verificado. Agora, pergunto, após a destruição, após o terremoto, vamos orar? Vamos rezar? Como fazem os cristãos e os muçulmanos? Vamos a Meca, rezar juntos agora para recuperar os prejuízos. Não seria mais fácil o governo, reconhecendo, como dito aqui, até pelo líder do nosso partido e do próprio Hélio Dolly, estagnar as ações de demolitórias e conhecer um a um dos processos e as condições pelas quais essas pessoas adquiriram, que a minha visão, salvo o melhor juízo, adquiriram de boa fé. Como também o governador Cristóvão adquiriu sua terra lá há 20 anos atrás, 15 anos, sei lá quantos anos, na minha visão está de boa fé. Nenhum pecado, nenhum crime existe. Porque não existe para um, existe para outros. Então eu faço essa pergunta e deixo no ar. De fora, meus amigos, que eu acho que o Estado, na sua soberania preconizada na Constituição, e o representante desse Estado, o gerente desse Estado, o governador e sua equipe de governo, precisa se ater, inicialmente, a esses questionamentos. Por quê? Se assim não fizer, vai cometer, senhor presidente, na mesma tolerância que Vossa Excelência concedeu aos novos deputados, eu gostaria que Vossa Excelência também me concedesse. De forma, meus amigos, que eu levo à tona essa visão. Vamos buscar a destruição para depois advogar para que alguém consiga, daqueles que grilaram, daqueles que venderam o que não podia vender, para recuperar o prejuízo, seria mais fácil o governo negociar o lote, se é que é do Estado. E aqueles que não é do Estado, o governo arranjar uma solução que seja justa, porque nós não queremos o nosso povo sendo ameaçado. Conclua, a todo momento, senhor presidente, a todo momento, os jornais anunciarem, tal dia vai ser destruição em tal local, no próximo dia vai ser em tal local. Parece até aquele povo que estava aguardando a invasão dos hebreus quando destruíram Jericó. Nós não queremos aqui uma nova Jericó. E não queremos também, mesmo a turma de Moisés, por favor, a busca de ocupar uma propriedade alheia. De forma, senhor presidente, essa era a minha conclusão. Pena que eu não posso continuar, mas agradeço e parabenizo o governo por ter vindo aqui discutir. Mas eu quero respostas concretas. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, secretário Hélio Dolly, doutor Bassu, doutor Paulo Bica, eu acho que Vossas Excelências não deveria estar aqui nesse momento. Quem deveria estar aqui para prestar esclarecimento ao povo do Distrito Federal era a cambada do Roriz, que ficou toda a vida aí mamando, fraudando, trocando lote por voto. Pode vaiar à vontade aí, vocês são pagos para isso. Então, Hélio, eu quero, inclusive, parabenizar a paciência do Hélio Dolly, do doutor Paulo Bica e do doutor Bassu. Porque, na verdade, o deputado que me antecedeu aqui teve 4 anos para denunciar essas falcatruas todas e nada fez. Agora traz um bocado de desempregados aí que foram pagos para gritar e para vaiar o deputado dos governos e para vaiar o secretário. O secretário tem apenas 50 dias no governo. E o Roriz passou 6 anos. E o que é que fez?
foi o pior governo de todos os tempos para o Distrito Federal. Foi uma lástima. E isso aí, o povo varreu o Roriz. Até os parentes deles. Teve uma parente que teve 8 votos. Então é um sinal que vocês não representam a maioria do povo. E o povo votou no governador Cristóvão Buarque, votou no governo do PT e vai continuando aplaudindo, mesmo que vocês venham para cá para fazer essas encenações todas, essa orquestração toda. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores e senhoras parlamentares, esclareço que foram 6 parlamentares usando 2 minutos e meio cada um. Portanto, o senhor secretário e os senhores secretário adjunto e presidente da Terra Cap vão ter, ao todo, 15 minutos para responder a estas questões. Solicito aos senhores deputados que quiserem fazer uso da réplica, que durante os 15 minutos apresentem as suas inscrições. Concedo, portanto, 15 minutos ao senhor secretário e seus auxiliares para a resposta às questões colocadas. Bom, senhores deputados, antes de passar a palavra ao secretário Bica, o doutor Bassu, eu queria só aproveitar um pouco do tempo para fazer algumas apreciações de caráter mais geral sobre o que foi colocado pelos últimos inscritos, a respeito de algumas questões. Uma delas, o condomínio. Não há, eu vou repetir isso, não há intenção do governo de fazer a desconstituição da maioria dos condomínios. Eu acho que isso deve ficar muito claro, deve ficar muito nítido, que o interesse do governo, nós estamos partindo do princípio de que nós devemos regulamentar os condomínios de uma maneira que seja possível a regularização, se não da totalidade, da maioria deles. Agora, nós temos que levar em conta algumas coisas, entre elas a questão ambiental, uma preocupação legítima da população do Distrito Federal. Nós temos que levar em conta a situação fundiária. O que for possível fazer para regularizar a situação fundiária, nós vamos fazer, nós vamos tentar fazer. É importante lembrar também que o fato de ser um condomínio ou qualquer loteamento localizado numa área de proteção ambiental não impede que essa área tenha finalidade residencial. Os senhores parlamentares sabem disso, como até mesmo finalidade comercial. É preciso apenas que haja um plano de manejo, é preciso apenas que haja a defesa dessa área de preservação ambiental. Então, o fato de estar numa APA não significa, liminarmente, que esse condomínio não pode ser regularizado, né? Então, a intenção é realmente regularizar. Agora, teremos que cumprir a lei. Teremos que cumprir os procedimentos legais. Outra observação que eu gostaria de fazer antes de passar a palavra é em relação às igrejas. E aí, deputado Adão Xavier, eu vou repetir um pouco o que eu disse para o deputado Peniel Pacheco. Não há do governo nenhuma intenção de prejudicar as igrejas, as confissões religiosas, as instituições religiosas. Pelo contrário, pelo contrário. Aliás, Vossa Excelência deve se lembrar bem que, na campanha, isso foi uma coisa muito explorada pelos nossos adversários. Que se nós ganhássemos eleições, a igreja não ia mais poder construir, não ia ter mais igreja, falava até em derrubar a igreja. De jeito nenhum, deputado. Como é que é? Já vamos providenciar uma aí, falar com o Bafo. Mas, viu, deputado, a questão concreta é o seguinte: nós entendemos que esse governo não dá benesse, esse governo não faz favor ao destinar um terreno, um lote a uma igreja ou a qualquer instituição. É uma obrigação do poder público
feita dentro da legitimidade, dentro da lei. Nós não vamos cobrar favores de ninguém pela destinação de terras, ao contrário do que vinha sendo feito anteriormente. É uma obrigação, desde que cumprida a lei, desde cumpridas as determinações em vigor, perfeito. E as igrejas, as confissões religiosas, terão todas as oportunidades. O que o doutor Bassu vai falar mais sobre o assunto, mas eu tenho certeza de que o que ele disse, até porque nós já tivemos oportunidade de conversar sobre isso antes, né, é de que autorização de uso não é um instrumento para isso. É uma ilegalidade, para não dizer uma imoralidade, fazer o que o governo anterior fazia, de ceder às confissões religiosas, igrejas, lotes por autorização de uso, que é um instrumento precário, é um instrumento transitório, não é instrumento para isso. Isso, deputado, era um artifício. E esses artifícios servem para amarrar o beneficiário ao governo, numa política clientelista, numa política fisiológica, que nós não vamos fazer, que nós, de maneira alguma, vamos fazer. E acho que temos dado exemplos disso. Então, deputado, eu passaria, quero lhe tranquilizar sobre isso, dizer que suas preocupações são legítimas, mas espero que sejam fundadas, e manter a abertura para que Vossa Excelência, assim como todos os parlamentares, reclamem sempre que sentirem que esses princípios estão sendo violados. Eu passaria a palavra ao doutor Bica, ao doutor Bassu, para pontualmente responderem melhor as questões que foram colocadas. Bom, eu responderia às indagações que dizem respeito mais diretamente à TerraCap, né? Começando, talvez, pela indagação do deputado Adão Xavier, que já foi, vamos dizer, quase que integralmente respondida pelo secretário Hélio Dório. Eu apenas complementaria, dizendo que a mesma lei, a lei de licitações, o senhor sabe bem disso, não é? Impede qualquer atitude, por mais justa que possa parecer, que não seja a de um procedimento licitatório. O que não quer dizer que licitações sejam feitas sujeitando as igrejas e as obras sociais sérias a concorrer com o particular, de uma forma de quem dá mais em relação ao terreno. Não. O que se pretende é cumprir a lei e insisto no que disse antes. Eu peço aos parlamentares que têm uma ligação religiosa mais intensa, que são líderes, enfim, em cada uma das religiões que estão aqui representadas, e, sendo ou não parlamentares, os próprios pastores, padres, espiritualistas, né, todos nos ajudem a construir um critério que atenda à lei, ou seja, terá que haver mesmo licitação, mas uma licitação especial, voltada para atividades, como são as igrejas, de nítido e importante interesse social. Eu responderia mais ao deputado Miguel Aspaz, que não está presente aqui, mas que levantou uma questão em relação ao Recanto das Emas e a desapropriação que houve envolvendo uma empresa, que é a Sofrango, que, na verdade, não tinha as terras que foram desapropriadas, mas era uma arrendatária que construiu benfeitorias e explorava esta terra. O que houve foi que a TerraCap foi, mais uma vez, levada a desapropriar estas benfeitorias. Houve uma avaliação dessas benfeitorias em níveis nitidamente excessivos, e agora comprovadamente excessivos, pelo que eu vou dizer mais adiante, e grande parte desses valores também foi paga com terrenos que foram dados em pagamento. Ultimamente, o que houve em relação a este evento foi uma decisão do Ministério Público de ingressar em juízo com uma ação, tendo em vista um laudo do Instituto de Criminalística que demonstrou que o valor aceito pela TerraCap como devido pela desapropriação era excessivo, de um lado, e, de outro, os terrenos dados em pagamento pela TerraCap também foram subavaliados. De modo que o que está acontecendo neste instante é um novo acordo no âmbito do próprio Ministério Público entre as partes envolvidas, desapropriado e TerraCap desapropriante, para que os valores sejam revistos à luz deste laudo do Instituto de Criminalística. A outra questão levantada pelo deputado Miguel Aspaz diz respeito à autorização de uso ou dação em pagamento. O que vai acontecer? Em relação à dação em pagamento,
Os que foram dados e estão escriturados, lamentavelmente, não há como reverter. Os terrenos foram dados às escrituras e, lamentavelmente, de novo, por este caminho, 567 lotes, os mais qualificados, muitas vezes os mais nobres da Terra Cap, foram dados a particulares, muitas vezes empresas muito bem aparelhadas em relação à capacidade financeira, sem licitação. Agora, do ponto de vista da autorização de uso, sim, porque ela é um título precário e, sobretudo, ilegal. Sem nenhuma dúvida, as autorizações de uso terão que ser revertidas, ou seja, são atos nulos de pleno direito, porque não poderiam ter sido praticados desde a edição da Lei 8666, ou seja, desde a data de 21 de junho de 1993. A partir de então, todos os atos praticados sem licitação nesse sentido são nulos de pleno direito e serão, portanto, tornados nulos. Em relação ao setor catetinho, houve também do deputado Miguel Aspaz uma questão quanto ao que falta e o que está sendo feito. Esse setor é um dos que está em estudo como maneira de realmente atender a classe média. Só que esses estudos estão sendo procedidos de maneira a assegurar previamente a qualquer ação o registro em cartório, que é a maneira que a lei exige de fazer com que os lotes existam. E, lamentavelmente, não foi este o procedimento, e aí respondo também ao deputado Filipelli, adotado pelo governo anterior em relação aos assentamentos. O deputado, que participou de um governo que distribuiu 90 mil lotes aproximadamente e que foi eleito com 9 mil votos, né, em torno disto, sabe bem que nas suas bases eleitorais principais, que são o Riacho Fundo, o Recanto das Emas, não é? E a própria Agrovila São Sebastião, não houve o registro desses parcelamentos. Mais ainda, já foi dito aqui, e eu repito, o assentamento de Santa Maria, além de não estar registrado, depende de uma desapropriação de uma área particular. Ou seja, neste caso, o grileiro foi o poder público no governo de que o deputado participou e contestou, e eu gostaria, reiterando as palavras do secretário Bica, de solicitar até esta informação quanto a registros em cartório, porque este é o nosso esforço agora, rapidamente tentar resolver estas pendências e obter esses registros. É o que nós estamos tentando fazer. Se o senhor puder nos ajudar com estas informações que para nós são novas, realmente essa ajuda seria muito importante. Eu gostaria de começar pela intervenção do nobre deputado Adão Xavier, quando ele pergunta aos membros do governo se esses membros ou o próprio governo têm algo contra os assentamentos, em particular Samambaia. A resposta é absolutamente não. Tanto que um dos objetivos deste governo, e este objetivo será alcançado por este governo, é regularizar os assentamentos em todos os seus aspectos, trazendo, portanto, àquelas pessoas que moram nos assentamentos a tranquilidade e o direito de lá habitarem sem medo, o que até agora não lhes está de fato garantido, dada a irregularidade dos próprios assentamentos promovidos pelo governo. Porque ninguém pode se sentir até mesmo posseiro, né, de um lote se esse lote não existe do ponto de vista legal. E este lote só existe do ponto de vista legal se ele estiver registrado em cartório. O próprio assentamento não existe do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, por exemplo, se alguém que mora num assentamento hoje falecer, morrer, ele não terá o direito de transmitir aos seus descendentes, porque ele não tem nenhum documento legal que garanta a ele a propriedade ou a posse efetiva desse lote, conforme a lei o exige. Porque os assentamentos foram feitos de forma irregular. Mas nós vamos regularizar aquilo que o governo anterior não o fez. Quanto à questão do cobrar os lotes, é bom que se faça referência aqui, não aquilo que a imprensa disse, mas aquilo que o governador disse. E o que o governador disse, ele distribuiu à imprensa nesse documento, numa coletiva que deu à imprensa, onde ele diz o seguinte: isto significa que, daqui para frente, não haverá mais distribuição gratuita de terra pública, ainda que o valor a ser pago possa ser muito reduzido e até simbólico, se assim se justificar. O que ele diz? Isto significa que, daqui para frente,
Não haverá mais distribuição gratuita de terra pública, ainda que o valor a ser pago possa ser muito reduzido e até simbólico, se isso se justificar. Eu gostaria de lembrar aos nobres deputados que durante muitos anos e durante praticamente a totalidade do governo do senhor Roriz, seja no seu primeiro governo, seja no seu segundo governo, existia uma regulamentação em relação aos assentamentos, a lei, o decreto 11.476, de 9 de março de 1989, que dizia que as pessoas beneficiadas com lotes nos assentamentos pagariam uma taxa de ocupação por esses lotes. Eu não sei se isso foi contestado pelos senhores deputados que já então pertenciam a essa casa. É verdade também, e é bom que se lembre, que a alteração disso, e não houve alteração na situação financeira, eles não passaram a ser mais carentes a partir de 28 de setembro de 94, antes vésperas das eleições. Portanto, não foi a situação objetiva dos moradores nos assentamentos que levou que se alterasse o decreto anterior que obrigava o pagamento de uma taxa. Eu acredito que os motivos dessa alteração são de outra natureza, porque a situação concreta do ponto de vista social e econômico dos moradores dos assentamentos não se alterou. Mas, mesmo assim, o governador não disse que vai cobrar daqueles que têm até 3 salários mínimos familiares o preço do lote. Mas o que ele disse e vai fazer é que daqui para frente não haverá mais distribuição gratuita de lotes, porque nós não concordamos com essa política. E o que ele disse, e repito, é que aqueles que estão irregularmente nos assentamentos deverão regularizar essa situação, pressupondo, inclusive, pagar os lotes. E por que tem que se pagar os lotes? E muitos dos deputados aqui esqueceram, e eu faço questão de relembrar, que no programa de assentamentos, aqueles para terem direito a lotes nos assentamentos teriam que ter, no máximo, uma renda familiar não superior a 3 salários mínimos. E eu tenho absoluta certeza, e isso até certo ponto é bom, que a grande maioria daqueles que moram hoje nos assentamentos não se enquadram na condição de ter uma renda familiar inferior a 3 salários mínimos. Então, essas questões todas precisam ser tratadas de maneira séria, e é isto que este governo está fazendo. Eu gostaria de ter 1 minuto ainda, porque acho que isso é importante para nós, e eu solicitaria do nobre deputado Luiz Esteves a contribuição no seguinte sentido. Na sua intervenção, nobre deputado, o senhor declarou que os governos anteriores foram inibidos, ou praticamente impedidos, de terem ações concretas no sentido de impedir o que acontecia no que concerne aos condomínios, às invasões de terras públicas. E o senhor diz, o que faziam os loteadores dessas terras? Eles buscavam parceiros, buscavam cúmplices para seus negócios. E quem eram os parceiros e os cúmplices? Eram os compradores de terrenos, compradores entre aspas, porque estes loteadores procuravam pessoas proeminentes no meio militar, no meio político, no meio jurídico, no meio universitário, e cediam esses lotes a preços simbólicos para que essas pessoas, sendo parceiras de processo de interesse da legalização desse loteamento, inibisse a ação da Justiça e inibissem também a ação do Poder Executivo. Foi graças a essa conjugação imoral de forças que os loteamentos ganharam força, ganharam corpo e hoje são a realidade que nós vemos. Eu acho que é uma denúncia muito grave aqui, que não pode ficar ao nível da generalização. Ou seja, é uma denúncia de que a imoralidade desses atos está determinando a forma da Justiça agir e que estariam envolvidos com esses atos de natureza imorais elementos do político, elementos do militar e elementos do jurídico, para que não pese sobre todos os políticos, sobre todos os militares e sobre todos os juízes, sobre os membros do Poder Judiciário, uma dúvida generalizada, é preciso que, no mínimo, se explicite, se dê nome a quem são, de fato, esses que são responsáveis pela inibição, que estão impedindo a que o governo haja no sentido de coibir essa sorte de irregularidades que aí acontecem. Senhores parlamentares, agora passaremos à fase de réplica. O senhor secretário solicita
que a resposta à tréplica seja feita também em conjunto, para que possam objetivamente ganhar tempo, nós todos ganharmos tempo. Estão inscritos até agora o deputado Luiz Estevão, que vai ter, pela aprovação do plenário, 5 minutos. Depois, o deputado Renato Rainha, Cláudio Monteiro, Benício Tavares, Tadeu Filipelli, Daniel Marques, César Lacerda e outros que quiserem se inscrever, por 2 minutos e meio cada um. Então, eu concedo ao senhor deputado... Questão de ordem, senhor presidente. Eu tenho a impressão que a réplica tem que obedecer à mesma ordem das questões formuladas, e não nova inscrição. Por favor. Deputado Daniel, Vossa Excelência pode até propor isso, mas é um novo momento, nem todos os parlamentares podem desejar fazer a réplica, nem todos os parlamentares podem desejar usar da palavra novamente, então a mesa optou pela acolhida de novas inscrições, mas não tem nada a objetar que seja na mesma ordem, que nós consultemos a todos os parlamentares que seja na mesma ordem. Não há nenhum problema. Você vai... Com a palavra, deputado Tadeu Filipelli. Eu havia entendido que o senhor presidente havia dito que a inscrição ficaria aberta durante os 15 minutos da exposição do senhor secretário e equipe, e que estaria fechada após a conclusão. Parece que o senhor está reabrindo o prazo, é isso? Não, na verdade, eu disse que estava aberta, mas não determinei Não, foi tempo. estabelecido, o senhor me desculpe, mas o senhor presidente estabeleceu que seriam os 15 minutos enquanto fizesse a palestra do senhor presidente, senhor secretário. De qualquer forma, eu faço a consulta se mais algum deputado quer falar. Se não quiser, nós encerramos. Obrigado. Antes de iniciar, inclusive, qualquer réplica, para que todos saibam quem vai falar. O deputado Cafu está pedindo. Ninguém mais deseja fazer... Aliás, o deputado Adão Xavier já havia pedido. Deputado Adão... Não, Vossa Excelência é o terceiro. Eu vou acatar Adão Xavier, o deputado Cafu. Então, são estes os deputados... Deputada Lúcia Carvalho. Então, é o seguinte, eu vou acatar a questão colocada pelo deputado Daniel Marques e vou conceder a réplica na ordem da inscrição original, da inscrição inicial, apenas aos deputados que se inscreveram, ou seja, deputado Luiz Estevão, Renato Rainha, Cláudio Monteiro, Benício Tavares, Tadeu Filipelli, Daniel Marques, César Lacerda, Adão Xavier, Cafu e Lúcia Carvalho. Isso na ordem inicial, seguindo a solicitação feita pelo deputado Daniel Marques. Concedo, portanto, 5 minutos ao deputado Luiz Estevão. Não. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de iniciar respondendo rapidamente algumas colocações que foram feitas e prestando esclarecimentos aos companheiros deputados e também ao público aqui presente. Em primeiro lugar, foram citadas aqui várias vezes de grandes empresas beneficiárias dessas dações em pagamento, direta e indiretamente pela TerraCap. Eu gostaria de perguntar ao senhor presidente da TerraCap se em algum desses processos de dação em pagamento, direta ou indiretamente, encontra-se envolvido o grupo de empresas do qual eu fui presidente. Não se encontra. Eu vou aguardar a resposta do presidente. A segunda questão é a questão das compras de lote na TerraCap. Sempre comprei lotes na TerraCap e continuo comprando. Aliás, a TerraCap realizou uma licitação na última quarta ou quinta-feira, não me lembro bem, e vendeu um total de 5 milhões de reais nessa licitação, dos quais metade desses valores foram comprados pelas empresas do nosso grupo, portanto, dentro das regras da TerraCap, como, aliás, eu nunca solicitei nenhum favor ou favorecimento à TerraCap. Tudo aquilo que eu comprei, adquiri ou que eu uso por concessão da TerraCap foi me dado dentro de regras vigentes dentro da empresa ou de licitação pública e que foram também estendidas a outras empresas nas mesmas condições do que a minha. A terceira situação é a questão dos lotes
de hotéis da beira do lago, Marina Inn, em que tenta-se aqui, de maneira canhestra, né, envolver alguém do meu gabinete nisso. Absolutamente. Eu denunciei o assunto à Justiça, encabecei, tá certo, um grupo para que entrasse com uma ação popular, fomos vencedores na obtenção da liminar, fomos vencedores na tentativa de cassação da liminar junto ao Tribunal de Justiça, ou seja, assumi a paternidade daquela ação, porque independente de qualquer que seja o autor, correto? Eu não conestarei atitudes desonestas ou ilegais ou equivocadas ou erradas, o que quer que sejam, que tragam prejuízo à nossa comunidade. Eu só tenho um compromisso, é com a comunidade e com a defesa dos seus interesses. A propósito disso, eu encaminhei aqui há poucos dias uma solicitação pedindo que o IPTU dos lotes, dos assentamentos, fosse prorrogado, porque esses carnês tinham sido emitidos em nome da Terra Cap e tinham chegado atrasados à casa dos assentados, das pessoas dos assentamentos. E acabo de obter aqui a confirmação do secretário de Fazenda, Osnide Rohre, de que ele já prorrogou o IPTU, portanto é uma notícia que eu desejo dar aqui a toda a comunidade que mora nos assentamentos. Isso sim é defender a comunidade, isso é estar atento aos seus problemas, isso é tentar obter soluções para aquelas questões que afligem o bolso do brasiliense. A respeito da questão da compra de terras, eu trago aqui um documento interessantíssimo. Senado examina a criação do Lago São Bartolomeu. Esse documento é de 14 de setembro de 86. O governador de então, desesperado com o que acontecia às margens do São Bartolomeu, resolveu apresentar a proposta de inundar o lago a fim de retirar os ocupantes daqueles loteamentos irregulares na marra, como forma de proteger o abastecimento de água de Brasília. O reitor da universidade marca, então, um simpósio de 29 de setembro a 6 de outubro para debater o assunto. Só que ele se esquece de dizer que ele era um dos proprietários de lote que estavam naquela situação que provocava toda a polêmica, toda a discussão. Qual teria sido a atitude correta? Percebendo que tinha comprado um lote de terrenos de forma irregular, como, aliás, disse o senhor Paulo Bica aqui, que o lote que não está registrado não é regular, palavras dele, esse lote não estava registrado, não tinha sido aprovado pelo INCRA, estava em área de proteção ambiental e, naturalmente, o organizador desse simpósio não podia desconhecer naquele momento que tinha comprado alguma coisa irregular. O que é que ele devia ter feito? Devia ter notificado a empresa que lhe vendeu, que até hoje existe e funciona no mesmo lugar que há 15 anos atrás. Ele devia ter notificado e exigido o seu dinheiro de volta e uma indenização por danos morais. Nada disso foi feito. Pelo contrário, outros professores da UNB também fizeram o vantajoso negócio. E eu tenho aqui, por exemplo, o professor Frederico Borges Holanda e o seu cunhado, o senhor Francisco Hercílio da Costa Matos, que ainda hoje é um dos maiores proprietários, desenvolvendo naquela região atividades indiscutivelmente predatórias ao meio ambiente. Ora, essa é a realidade. Mais do que tudo, o que vocês acham do governador ter 2 lotes dentro de uma área irregular, quando o próprio governo dele declara em documento aqui do CISIF, que é o órgão responsável por isso, datado do final da semana passada, que o loteamento Rancho Santo Antônio não pode ser regularizado pela gravidade das imperfeições, incorreções, ilegalidades e irregularidades contidas nele. Eu não vim aqui fazer denúncia, não. Eu não estou denunciando o governador por crime, eu não estou denunciando nada. Eu não preciso denunciar, porque qualquer denúncia que eu fizesse aqui seria muito pequena diante da força dos documentos que eu apresentei neste dia a esta casa. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Daniel Marques por 2 minutos e meio. Senhor presidente,
senhor secretário, eu, nas minhas formulações, não fui respondido. Por isso que volto aqui na réplica para a única coisa que me respondeu o doutor Bica é que o prazo que o governador teria dado na campanha não teria sido de 90 dias. Eu tenho um artigo aqui do Correio Brasiliense que diz o seguinte: é para colocar em ordem o sistema fundiário, palavras do governador, conforme o Correio Brasiliense. Foram abertas negociações, todos os que ganharam, compraram, invadiram ou lotearam terras irregularmente. Eles participarão da solução dos problemas, mas os espectadores, o caminho será a justiça, segundo o governador. Está mantido o prazo de 90 dias para implementação de todas as propostas. Eu me vali da imprensa. O senhor disse há pouco que o governador falou uma coisa e a imprensa escreveu outra. Eu não sei se nesse caso vale. Foi essa a resposta que eu obtive. Mas não é isso que eu gostaria de dizer. O senhor secretário, com muita propriedade, propôs uma moratória. Tá? Ele precisa de tempo para solucionar a questão, e eu acredito. E acredito também que tem que se ordenar o espaço do Distrito Federal, e somos a favor. Somos a favor de todas as medidas do governo que venha de encontro aos anseios da comunidade. Como é o caso da Bolsa, que eu fiz uma moção aqui, no sentido que seja concedida até hoje, não foi. A imprensa noticiou, o governador prometeu e até hoje não cumpriu nenhuma bolsa. Em Planaltina nunca foram lá. No Paranoá está fazendo experiência. Não se pode fazer experiência com o ser humano. Senhor secretário, eu acho que tem alguém no seu governo querendo espalhar o terrorismo pelas famílias de todos os assentamentos. Porque o senhor propôs a moratória e eu não tive ainda a resposta dessas notificações. Estão indo para os condomínios, para as 50 mil famílias que o senhor falou. Nós vamos tirá-las e botar onde? Onde vamos colocar essas famílias? O senhor pediu tempo. O secretário adjunto também nos disse que as pessoas que puderem ser regularizadas vão ser regularizadas. Então, por que não param de notificar essas famílias? Por que não param de espalhar o terrorismo? Parece, senhor secretário, que tem alguém querendo criar a Secretaria da Desabitação no Distrito Federal. O senhor abra o olho e procure quem é, porque eles não estão cumprindo as determinações da Vossa Excelência. Muito obrigado. Conceda a palavra ao excelentíssimo senhor deputado César Lacerda, por 2 minutos e meio. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, componentes da mesa, eu queria fazer uma retificação ao presidente da Terracap, Bassul, quando eu me referi companheiro de PMDB, porque naquela época eram 3 candidatos a senadores que nós tínhamos e tinha 3 vagas. E entre uma das vagas estava o saudoso Pompeu, como estava também Meira Filho, de qual eu fui suplente. Então, nós encontrávamos e lutávamos pelo mesmo partido, que foi um dos criadores do próprio Partido do Trabalhador, do PT. E segundo, também dizer ao deputado João de Deus, muitas vezes na nossa terra nós usamos uma palavra que é elogio, e na terra dos outros é ofensa. Quando você disse a cambada do Joaquim Roriz, eu me surpreendi, porque nós temos um carinho muito grande pelo deputado João de Deus. Eu acredito que ele pode ter ido na onda do Tupi-Guarani, que camba significa curva, e ada significa o coletivo da curva. Ele queria dizer as curvas do governador Joaquim Roriz, que eu nunca vi, né? Só pode ser isso, porque de um deputado que a gente tem um carinho tão grande, viu uma ofensa para nós que trabalhamos no governo de Joaquim Roriz, que sou amigo e sou defensor de Joaquim Roriz e amigo de muitos anos. Eu posso um dia observar essas curvas. E queria também dizer, secretário Hélio Doyle, pelo carinho que nós temos por você e por sua família. Veja bem e leve na sua consciência de Dr. Paulo Bica, Dr. Bassul, homens do mais elevado conceito de
de credibilidade dessa cidade. Quem que não conhece Paulo Bica, não conhece Baçu? Uma faca, um punhal, é uma arma. Não é porque nós queremos acabar com a criminalidade que nós vamos proibir o uso de faca até na cozinha. Se vocês não conscientizarem que a enfiteuse é o único caminho de regularizar as terras, use a enfiteuse da melhor maneira possível. É uma arma que pode estar na mão de vocês para legalizar, uma arma boa, uma arma sadia. E se vocês mandarem para cá o projeto de lei para acabar com a enfiteuse, eu sou o primeiro a apoiar o governador e depois vou cobrar medidas. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Benício Tavares, por 2 minutos e meio. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria também de fazer uma solicitação e também de elogiar a vinda dos senhores secretários dessa casa e de permanecer até essa hora um debate bastante rico e que, evidentemente, eu acho que o sentido é para tentarmos soluções para o problema fundiário do Distrito Federal. Nesse sentido, eu gostaria que o secretário Hélio Doyle pudesse encaminhar e tentar gestões junto às comissões que estão sendo montadas e encontrar uma forma de participar da participação do Poder Legislativo nessas comissões. A segunda questão que eu gostaria de me dirigir ao professor, aliás, ao subsecretário Dr. Bica, é que ele, ao relatar a Lei 770, não relacionou com a Lei 808, e que, evidentemente, uma altera a outra, e que dá, e eu faria só a leitura do parágrafo 1º, a doação que trata o caput desse artigo será extensiva aos que, comprovadamente, até 31 de julho de 1994, residiam por ocupação ou repasse em lotes de propriedade do Distrito Federal. No nosso modo de entender, com esse documento, o governo poderia solucionar o problema dos lotes repassados, entendendo que, conforme as afirmações do subsecretário, de que o governo tem a intenção de mudar essa sistemática, entendo, então, que teria que ou modificar a lei ou revogar esta, mandando uma proposta a essa casa para analisarmos a questão dentro do aspecto que o professor, aliás, o doutor Bica colocou. E faço aqui também que, como a imprensa tem farto noticiário a respeito desses fatos, desde 1981 até hoje, quer dizer, nos jornais da nossa cidade, Correio Brasiliense e Jornal de Brasília, certamente poderá usar os arquivos desses dois jornais para verificar toda essa questão fundiária relativa às pessoas que estão envolvidas, às autoridades e pessoas que estão envolvidas com essa sistemática. Faço essa sugestão, já que o nobre líder, deputado Luiz Estevam, não pôde, no seu tempo, relatar, mas eu faço esse encaminhamento para que o governo possa também ter documentos através da imprensa que tratam do assunto. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho por 2 minutos e meio. Não é agora, Lúcia. Não, está todo mundo errado. Não, tudo bem, não vou nem usar isso. Eu apenas gostaria, nesses meus 2 minutos e meio, de agradecer a presença de todos os deputados, servidores, os companheiros que estão aqui na plenária, imprensa, os companheiros representando o GDF, e dizer que este debate não vai ser reproduzido, infelizmente, amanhã, da maneira que a gente gostaria. Nós tivemos alguns jogos de cena aqui que nós ontem já prevíamos, que provavelmente ocuparão, infelizmente, as manchetes dos nossos jornais. Amanhã, ao comprarmos, a gente vai se deparar com relação a isso, porque os shows de pirotecnia aconteceram aqui em plenário,
devem continuar acontecendo e nós repudiamos esse tipo de comportamento. As pessoas têm sido utilizadas nesses shows de pirotecnia, sendo usados como bobos da corte, e aqueles que se prezam não deveriam servir a esse tipo de situação. Mas eu fiz uma intervenção também, além da denúncia e da solicitação do posicionamento da TerraCap, que foi em relação aos projetos que o governo vai enviar a esta casa, que foram pouco enfocados. Então, eu solicitaria que fosse colocado pelos companheiros aqui presentes a mudança do PEDOT, o rezoneamento, se o GDF vai enviá-lo, é uma pergunta direta ao secretário de governo e também ao companheiro Bassu. As áreas de invasão comercial também, nós já temos um posicionamento encaminhado pelo GDF, que a gente gostaria de ter um posicionamento. As áreas dos condomínios rurais, quais já estão anunciados 50, mas temos outras medidas a serem tomadas com relação a isso, e com relação à fiscalização. Então, nós gostaríamos de que, novamente, o intuito deste encontro pudesse ser resgatado e que nós pudéssemos ouvir as medidas que o GDF vai tomar nos próximos dias no Distrito Federal em relação às terras públicas. E agradecer a presença de todos e desejar um bom fim de semana. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. Por 2 minutos e meio. Senhor presidente, senhores secretários, demais autoridades que compõem a mesa, nobres parlamentares, eu gostaria de, em primeiro lugar, parabenizar o secretário Hélio Doyle por ter aqui reconhecido que a derrubada das 12 casas foi um erro e que o governo não mais adotará tal atitude. Pelo que eu entendi, foi isso que aqui foi reconhecido. Gostaria de dizer também que a decisão que foi lida do STJ, ela fala que pode-se haver demolição de prosseguimento de obras. Lá, e eu fui lá pessoalmente, e o deputado Tadeu Filipelli foi lá pessoalmente, e o deputado Manuelzinho foi lá pessoalmente, e o deputado Luiz Estevam foi lá pessoalmente, eu não me lembro de outro que lá foi. Você foi, o deputado Adão Xavier foi lá pessoalmente. Nós vimos que lá não havia obra. O que foi derrubado foram casas. E aí, casas habitadas, o artigo 5º do inciso 11 da Constituição diz o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Se ninguém pode penetrar em casa, imagine passar o trator por cima delas. Imagine passar o trator por cima delas. Então, é essa a colocação que eu venho fazer. Discordo de Vossa Excelência, com todo o respeito, senhor secretário, da posição, do entendimento jurídico que Vossa Excelência tem. O meu é diverso. E venho aqui porque eu gostaria que Vossa Excelência respondesse mais uma indagação. Vossa Excelência respondeu ao meu requerimento e eu fico muito grato. Mas eu fiz uma outra indagação, extra-requerimento, que foi sobre a pauta da comissão que está estudando uma conciliação entre governo e moradores para se buscar uma solução. E também se colocar esta comissão, do qual aqui 4 deputados fazem parte, juntamente com o grupo executivo formado para buscar uma solução para os condomínios. Eu acho isso de fundamental importância para que nós possamos, independentemente de partido político, mas visando o bem do Distrito Federal, buscar uma solução para a questão da regularização dos condomínios onde trabalhadores estão vivendo com suas famílias. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Filipelli, por 2 minutos e meio. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de lamentar a ausência do deputado Marco Lima, novamente no plenário. Quando ele fez a leitura do seu discurso, ele
registrou diversas abordagens que não haviam sido contestado nessa discussão. Infelizmente, tornou-se completamente impróprio aquele discurso, porque exatamente eram os pontos que haviam sido contestados e derrubados aqui nessa tribuna. Infelizmente, está ausente novamente. Gostaria também de dizer que o que eu havia dito inicialmente, que sistematicamente voltamos ao ataque ao governo anterior, é uma forma de encobrir, não responder e mostrar e cobrir a inoperância do atual governo. Eu gostaria de alertar que todos os pontos que eu abordei aqui não foram respondidos. Por exemplo, não é que eu falei, e com muita delicadeza, que não falei mentira. Falei que o relatório lido parecia faltar com a verdade. Por quê? Eu apontei que todas as leis eram do governo Roriz, a presença do PT em todas as invasões, inclusive com carros de som de sindicatos, né? Hoje, o descontrole da invasão, os cortes da Sematec, a infraestrutura, a hipoteca, a simplicidade da troca da garantia, que o doutor Paulo Bica falou, eu gostaria que fosse explicado ao secretário Hélio Dolly, porque quem alertou a dificuldade foi o secretário Hélio Dolly. Não fui eu entendo. Eu que havia levantado. A inexistência de financiamento do BRB, a habitação da classe média de Águas Claras, o fato das águas emendadas, a Terracap ter absorvido essa ação por ser uma sucessora da federal, o aspecto do assentamento, quando eu falei da reforma urbana, nós não podemos ter a visão curta de olhar para o assentamento. Guará, no tempo que foi feito o Guará, muitas famílias não queriam se mudar para o Guará, porque era pior do que o assentamento hoje. E olha que é o Guará hoje. Então tem que ver o que o assentamento permitiu em termos de plano piloto. Vai hoje no Rio de Janeiro tentar remover aquelas invasões, aquelas favelas hoje. Essa é a visão que tem que ter, não uma visão curta em cima do assentamento. A continuidade dos lotes, né, que teriam sido distribuídos na época da eleição, né, que esqueceu-se do prazo dos processos dentro da empresa, a caixa preta que é a X, secretário Hélio Dolly, eu gostaria de dizer, o que essa casa aqui reprovou foi a publicação de listagem. Que a listagem, cada dia, ela é superada, porque o sistema informático permite que as pessoas contem pontos com o nascimento de um filho. Existia lá na X, igual um caixa bancário, eletrônico, para as pessoas saberem a classificação e a pontuação. O que essa casa aqui negou foi uma solução, vamos dizer assim, antiga para o problema. Mas, ao contrário, não foi uma caixa preta. O senhor me desculpe, aí faltou um pouco de conhecimento. Com relação aos aspectos dos registros, eu queria dizer, doutor Bassô, que o catetinho, parte já está registrado. Né? Já está, parte já está registrado, e gostaria de dizer ao doutor Paulo Bica que, por exemplo, tem determinados assentamentos, que ele chama de assentamento, que dispensam o registro. É o caso de Vila Planalto, doutor Paulo Bica, que é uma gleba, porque é um tombamento histórico. E isso não foi abordado. Então, é bom falar com conhecimento. Com relação à chácara 2526, o secretário Hélio Dolly falou que foi determinação do administrador de Samambaia. Me desculpe, secretário. Tempo encerrado. Esse fato foi negado com testemunhas de 2 deputados do PT aqui presentes, o deputado Lúcia e o deputado Cafu, que presenciaram o administrador negar esse fato. Né? E assim por diante, as incoerências, Conclua, né? O limite de salário, doutor Paulo Bica, não são 3 salários, são 5 salários. O padrão de casa, doutor Paulo Bica, às vezes o senhor se assusta, mas graças a Deus foram feitos convênios para atendimento de órgãos públicos e de nível salarial flexível, e graças a Deus que permite e que torça para que o nosso povo sofrido Conclua, vença por favor, e que alcance dignidade. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cafu, por 2 minutos e meio. Senhor presidente, senhores deputados, membros do governo aqui presentes. Um minuto, deputado Cafu. Solicito ao plenário... Primeiro, eu quero trazer aqui uma notícia que foi dita pelo líder do PP e é inverídica. Ela é mentirosa. O cidadão Cristóvão Buarque adquiriu 2 lotes em 1981 num condomínio e numa área que hoje é a APA do São Bartolomeu. A APA do São Bartolomeu é criada posteriormente. Quando o professor Cristóvão Buarque comprou os lotes, a área era particular. Um decreto do dia 17 de
novembro de 1983, do IBAMA, transformou aquela área que era particular em uma APA federal. Eu queria colocar mais. Eu não vou polemizar aqui, não. A questão do São Bartolomeu é uma questão complicada. Envolve figuras pretéritas, Aureliano Chaves, General João Figueiredo, General Danilo Venturini. Eu queria trazer à baila essa discussão. A obra tem uma série de problemas, a cota que ela deveria ser, o que ela envolveria em termos de estrutura embaixo. Na área do que seria o futuro Lago do São Bartolomeu, está a Agrovila São Sebastião hoje, assentada pelo governo Roriz, está o condomínio de um conjunto de oficiais do governo passado. O deputado Luiz Estevão tem relação com isso, porque quando o general Figueiredo foi fazer a operação em Cleveland, nos Estados Unidos, ele fez uma campanha na cidade, bate coração, era uma relação de incestuosidade com o governo, claro. É incesto, sim, ele não coloca isso. Ele brinca com a consciência da gente. E ele não me respondeu numa coisa, que ele sabe onde eu quero chegar. Vamos ou não vamos abrir o processo de denúncia do arquiteto Luiz Alberto Gouveia, o ex-presidente do sindicato, dos arquitetos, acerca da transação que a Terracap fez com um grupo oligopolizado de senhores ligados ao mercado imobiliário. Ele sabe do que é que eu estou fazendo, do que é que eu estou dizendo, o que é que o então conselheiro Ronaldo Costa Couto, indicado para ser membro do Tribunal de Contas do Distrito Federal pelo então Dr. José Sarney, presidente da República, e que cumpriu muito bem essas funções. Se nós tocarmos nessas questões, nós sabemos que a família Sarney tem terra ali no município de Lusiânia. Então eu queria dizer que não dá para brincar com essa questão. A questão do Lago do São Bartolomeu envolve o Vale do Amanhecer, envolve a Fazenda Taboquinha, envolve a Fazenda do General Danilo Venturini. Eu quero saber, hoje 80% dos condomínios irregulares, porque tem Conclua, deputado, por favor. Tem uma ação orquestrada, porque se mais tarde o lago vier a ser feito, o erário público vai ter que desapropriar. E eu quero saber, Bassu, aí são duas perguntas. Conclua, por favor, Onde deputado. a Terracap vai ter dinheiro para indenizar aquelas benfeitorias ali? E queria que você colocasse a questão do governo passado para garantir recursos para construir o metrô e hipotecar as melhores manchas de terra. Era necessário trazer essa questão à baila. Obrigado. Com a palavra, o deputado Adão Xavier. Com a palavra no... Senhor presidente, deputado tendo em Luiz vista a menção ofensiva e pessoal ao meu nome, eu gostaria de ter o direito de resposta. Vossa Excelência, assim como todos os líderes, vão usar, ao final, se desejarem, 2 minutos e meio para as considerações finais. Muito Vossa Excelência poderá responder nesse momento. Com a palavra, o deputado Adão Xavier. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Adão Xavier. Senhor presidente, eu gostaria de, nessa oportunidade, de agradecer, parabenizar o secretário Hélio Dólia pela resposta que foi objetiva e que realmente vem responder aquelas perguntas que hoje as igrejas tanto nos cobram. E nós esperamos que o governo Cristóvão Buarque possa realmente dar uma atenção especial para esses segmentos. E também, eu gostaria, uma pergunta que eu fiz, que não houve resposta, eu gostaria de obtê-la, ela diz o seguinte: considerando que a ordem de destruição daquelas residências ter sido dada por um servidor público, sem respaldo legal, uma ação indenizatória deve estar sendo impetrada pelos prejudicados. Essa indenização será assumida pelos cofres públicos ou será aberto um processo administrativo com vista a se determinar o devido ressarcimento aos cofres públicos pelo praticante do ato?
se for um servidor público que cometeu o ato, e ele, como servidor público, eu gostaria de saber qual será a posição do governo em relação a este caso. Deputado, não pode. Vossa Excelência está equivocado. Não pode, não tem a previsão no regimento, senhor deputado, por favor. Deputado. Não há parte nesta hora de debate. Por favor, deputado, conclua, deputado. Não, é só essa resposta que eu gostaria de ouvir. Muito obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Cláudio Monteiro, por 2 minutos e meio. Senhor presidente, não tive a oportunidade de fazer as perguntas que gostaria aos membros do governo, que é se o governo encontrou, se o atual governo encontrou já estabelecido uma política clara sobre a questão da ocupação do espaço urbano e rural no Distrito Federal. Se o governo encontrou e classificou, delimitou o que são áreas particulares e áreas públicas dentro do Distrito Federal. E se o governo tem o número das demandas judiciais hoje existentes na busca da propriedade dessa terra dentro do Distrito Federal. Mas eu fico feliz, senhor presidente, fiquei preocupado no início dos debates com as alegações aqui proferidas. Fiquei feliz ao saber que esse governo age com total imparcialidade, que esse governo não busca, quem está no poder, oprimir os demais órgãos do próprio Estado para se beneficiar em detrimento da coletividade. Quando é declarado que um ente do governo diz que uma área não é passível de regularização e que o próprio governador é detentor de 2 lotes nessa área, essa é uma demonstração cabal de que esse governo é imparcial, de que esse governo não vai se apropriar, não vai estar no poder para dilapidar o patrimônio público. Não estará utilizando o poder em benefício próprio. Algo que gostaria de chamar a atenção dessa casa, porque a política também deve ser executada visando o bem comum, a ação de discutir a necessidade da sociedade e de encontrar o equilíbrio social. Essa é a responsabilidade de todos os nossos pares, e não apenas usar a política para criar meias-verdades, distorcer a verdade e imputar às pessoas, como disse anteriormente, sem julgamento, um crime. Precisamos chamar a cada um dos nossos pares a responsabilidade do papel nessa casa. Em determinado momento, os holofotes irão apagar. E aí, se esta casa, com cada um dos seus membros, não buscar efetivar uma política correta para encaminhar as demandas sociais, seremos todos nós penalizados. E somos sabedores que no governo anterior se teve uma política correta para o assentamento de baixa renda. Sabemos que a classe média ficou relegada a último plano, até porque ficou relegada à própria sorte. Nós desejamos não ter amarras com a sociedade. Nós desejamos não ter que cobrar o voto na frente. Por isso esse governo vai discutir claramente com a sociedade todas as questões de ocupação e vai encaminhar as soluções, porque nós não queremos ter o conjunto da sociedade agregada, tendo que conduzir o voto para aquele que está no poder. Nós queremos a liberdade do conjunto da sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Os senhores deputados que apresentaram a réplica compuseram 27 minutos e meio, tempo que a presidência agora concede ao senhor secretário e seus... Vossa Excelência não solicitou. Vossa Excelência não solicitou. Então, concedemos agora o mesmo tempo, 27 minutos e meio, ao senhor secretário e seus auxiliares para as respostas. Por favor, som no plenário. Com a palavra, o deputado Manuel Andrade. Depois de ouvir o discurso litológico do nosso prezado companheiro Cláudio Monteiro,
eu deveria também usar um pouco da palavra. A questão de ordem de Vossa Excelência está indeferida. Vossa Excelência deveria, se tivesse se inscrito no momento em que foram abertas as inscrições. Infelizmente, não posso abrir exceção para Vossa Excelência, porque todos os parlamentares foram informados no momento apropriado para inscrição para a réplica. Concedo a palavra ao senhor secretário para... Senhor presidente. Com a palavra, deputado Rainha. Pela ordem. O nobre deputado Tadeu Filipelli indagou de Vossa Excelência se quem quisesse falar na réplica teria que se inscrever só naqueles 15 minutos. E Vossa Excelência informou que não, que tinha aberto os 15 minutos, mas depois que indagava a todos aqui se quisessem se inscrever a qualquer momento. E não foi dado ao deputado Manuelzinho, o mesmo tratamento foi dado a todos os outros que aqui quiseram falar na réplica. Deputado Renato Rainha, Vossa Excelência não percebeu, quando respondemos ao excelentíssimo senhor deputado Tadeu Filipelli, que reabrimos naquele momento e encerraríamos as inscrições para a réplica. Então, não, reabrimos e acatamos todas as inscrições. Agora, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor secretário para suas considerações finais e tréplica para que, em seguida, nós possamos, se for o caso, ouvir os líderes. Eu pretendo passar a palavra posteriormente ao secretário Bica, ao doutor Bassu, para responder algumas questões mais pontuais, específicas, que foram apresentadas, mas queria, antes, dizer aos deputados Renato Rainha e Adão Xavier que há, nitidamente, uma divergência de interpretação entre nós a respeito do episódio. E, pelos caminhos normais, essa divergência deve ser resolvida pelos meios adequados, sem prejuízo de que possamos conversar e possamos chegar ao entendimento sobre isso. É legítimo o direito de todas as pessoas que se sentiram lesionadas de recorrer às instâncias judiciais, solicitar indenização, e pode ficar certo, deputado Xavier, que a decisão da Justiça seguramente será cumprida. Se a decisão da Justiça for no sentido de que o Estado indenize, ou de que o administrador, ou de que qualquer outra autoridade pública, inclusive o próprio governador, que não abre mão de sua responsabilidade. Eu quero deixar muito claro que, quando eu respondi ao quesito formulado pelo deputado Renato Rainha, que até por formação profissional soube explicitar muito bem as suas perguntas, eu não estou retirando a responsabilidade do senhor governador. Eu estou apenas respondendo quem foi a autoridade executora e a autoridade a quem estava afeto o assunto. Acho que ficou claro isso para o deputado. A decisão da Justiça será cumprida. Outra questão, em relação ao deputado Benício Tavares, eu vou encaminhar a sugestão de Vossa Excelência no sentido de que haja essa presença, essa participação nos grupos executivos. Antes de passar a palavra, eu gostaria de agradecer e dizer que é uma postura nossa, uma postura do governo, de responder, de comparecer a essa Câmara, de respeitar essa Câmara Legislativa e responder a todas as questões que forem colocadas pelos senhores parlamentares. Nós estamos abertos ao debate, nós estamos abertos à discussão. Mas eu quero lamentar que esse debate tenha sido desfigurado pelo nobre deputado que fez acusações inteiramente infundadas ao senhor governador. Nós sabemos, e o nobre deputado sabe que eu sou jornalista, que é natural que, entre todas as discussões, entre todos os debates do mais alto nível aqui realizados, e eu lamento que o deputado Luiz Estevão não tenha ficado todo o tempo no plenário e tenha perdido a maior parte do debate, tenha se ausentado do plenário e perdido a maior parte do debate. Todo esse debate ele vai ficar em segundo plano diante das acusações formuladas pelo deputado Luiz Estevão. Acusações feitas a uma pessoa sobre quem não se diz nada, não se encontra nada, que se sujeitou a uma campanha eleitoral, e a única acusação que conseguiram fazer contra ele durante toda a campanha eleitoral
foi ter pago uma indenização trabalhista a um professor da Universidade de Brasília, um dos mais renomados médicos desse país, Dr. Antônio Márcio Lisboa.